Então, olá a todos que nos acompanham para mais um estudo do nosso livro Paulo Estevão, Psicografia do nosso querido Chico Xavier. A gente continua no capítulo 6 da primeira parte, Ante o Sinédrio. E, como a gente sempre diz, esse estudo é realizado às terças-feiras pelo Recanto Espírita Sol de Assis, das 19 horas às 20 horas. E temporariamente nós estamos no lugar da Elaine, como facilitadores, né? Não como professores, mas facilitadores, que a Elaine está merecidas férias, está viajando. Então, a gente, para não parar o estudo, nós estamos aqui conduzindo esse estudo, né? Que não é uma pessoa que faz, mas é todo esse grupo aqui que faz. E para quem quiser acompanhar ou que está acompanhando, né, a gente coloca no YouTube do Recanto Espírita Sol de Assis, tem todas as gravações, a gente sempre grava. Então, como já foi dito, a gente está no capítulo 6. Eu te lembro que Estevão foi conduzido para o Sinédrio que era a grande suprema corte do povo israelita, e ele estava sendo julgado pelas aquelas coisas que ele afirmava, né, que Saulo ouviu dele na casa do caminho, daquele falso Messias, daquelas questões que iam de encontro em alguns aspectos da lei mosaica, né? Por mais que a gente saiba que Jesus não veio destruir a lei, né? Mas dava complemento, mas eles não entendiam, né? E aconteceu que foi levado ao Sinédrio, e nos últimos estudos nós estamos estudando essa parte. Inclusive, na semana passada a gente começou a estudar essa fala aqui de Estevão, né? Falando dos israelitas, essa questão de como que eles construíram toda essa história deles, se remetendo aos antepassados. E a gente vê essa questão dos profetas, das leis. A gente comentou até do Antigo Testamento, a Juliette me ajudou bastante, né? A gente falou da importância do Antigo Testamento, até para os dias de hoje, enfim. A, a Bia agora há pouco fala na prece sobre a sede, a gente comentava aqui, ó, não podemos iludir nossa sede, né? A gente comentou sobre isso. E hoje a gente vai continuar nessa parte aqui que fala nossa concepção de justiça, tá bom? Então a gente como vai fazendo a mesma coisa que semana passada, de ir lendo a cada pontozinho. E quem quiser comentar, estiver comentando, tá bom? Porque eu acho que quando é comentário ainda mais tão significativo, assim como é de Estevão ou outros, né? São grandes discursos que vale a pena te ir mais devagarzinho, né? Se fosse uma narrativa cotidiana, é uma coisa, mas aqui eu acho que vale a pena por causa que ele traz muito material, tá bom? Então, prosseguindo o nosso estudo, ele fala o seguinte na continuação. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos, por intuição, que existe algo de mais elevado além dela. Então, eu achei muito interessante essa fala aqui de Estevão, né? Porque já mostra que ele já tinha uma compreensão acima da média daqueles de sua época, né? Ele já entendia que a justiça dos homens é uma construção que vai se desenvolvendo conforme a sociedade vai progredindo tanto moral quanto intelectualmente. Ele já compreendia que nós não podemos pegar a nossa justiça, a justiça dos homens, e querer projetar como se essa fosse a justiça de Deus, né? Que a gente ainda faz isso. Ah, Deus castiga, Deus não sei o quê, Deus vai nos colocar na pena eterna de um inferno, de um céu, né? Se nem nossos pais, que são imperfeitos, já entendem que a pena não pode ser maior que o crime, né? Quem dirá Deus? Porque a gente tem ainda hoje essa tendência de antropomorfizar Deus, né? Transformar Deus na nossa imagem e semelhança. A gente esquece que a gente é a imagem e semelhança de Deus, mas não quer dizer que Deus seja a nossa imagem e semelhança, né? Nós progredimos para ser a imagem e semelhança de Deus na sua inteireza, mas a gente não pode projetar em Deus os nossos reflexos, nossos defeitos, nossas virtudes, né? E é interessante que ele fala assim, ó, que ele já intuía que por mais que aqueles homens já fizessem a justiça em nome de Deus, já tivessem avançado e tivesse aquela justiça que era em nome de Deus, porque
naturalmente era a forma que eles entendiam, né? Eles compreendiam Deus daquela forma, né? Os israelitas. Dentro da evolução que eles tinham alcançado. Mas não quer dizer que Deus agisse daquela forma que eles entendiam. Inclusive, daí a gente estava até comentando na semana passada sobre o Antigo Testamento, a gente pode tirar uma lição para quando a gente for ler ou estudar o Antigo Testamento. Porque a gente compreende que o Antigo Testamento ele retrata a forma como aquela sociedade, ao longo dos séculos, né? Por causa que, se a gente for pegar o Antigo Testamento, ele narra a história de vários séculos, como eles compreendiam a divindade, se a gente for pensar. Então, a gente vai ver que eles vão desenvolvendo gradativamente a compreensão acerca de Deus e, consequentemente, acerca da justiça divina, né? Se a gente for pensar. E assim como Estevão fez, se nos nossos dias nós observarmos a justiça dos homens, nós veremos que ela está progredindo também. Lentamente, mas está progredindo. A gente saiu de um estado de barbárie alguns milênios atrás, que cada um fazia o que quer. Aí tivemos aí o Código de Hammurabi, por exemplo, né, que é o famoso pela princípio de Talião, a lei de Talião, né, o famoso olho por olho, dente por dente, que visava não gerar penas desproporcionais ao crime cometido, né? Por causa que alguém ia lá, roubava minha galinha, eu ia lá e matava toda a família dela, né? E com a lei de Talião, por mais que fosse uma coisa tão bárbara, dos nossos dias é uma barbaridade, mas já foi um avanço para aquele povo. E hoje em dia, a gente continua avançando. A gente, se olhar para os nossos dias, até os dias de hoje, né? Por exemplo, no Brasil, a gente não tem mais, em tese, pelo menos, né? Tortura, pena de morte, já é um avanço da justiça, né? E aos poucos a gente já começa a entender que por trás de um criminoso existe um ser humano. É um ser humano que merece seus direitos, que merece ser tratado com dignidade, como um ser humano. Por mais que tenha algumas pessoas que falam, ah, não, direitos humanos é para pessoas direitas. Não, direitos humanos é para todos os humanos, né? Isso que a gente, como cristão, tem que compreender, né? E que por mais que ser castigado, aquele detento, aquele criminoso precisa ser reeducado. Tanto é que a nomenclatura está começando a mudar, né? Agora para reeducando, não é mais criminoso, né? Se a Elaine tivesse aqui, ela ia poder falar bastante, porque, para quem não sabe, a Elaine trabalha no tribunal, enfim, né? Então ela conhece bastante. Eu sou leigo. E é interessante que vai chegar um dia que nós vamos conseguir enxergar no criminoso mais que um ser humano, mas um irmão nosso. Isso que é legal, né? Como Jesus nos ensinou. Irmão esse que está temporariamente caído, nenhum equívoco é para sempre, né? Pelos seus equívocos, pela sua ignorância. E mais do que ser ofendido, ser castigado, ele precisa da nossa ajuda para se levantar, né? Então, a gente vai aprendendo aos poucos, por mais que a gente ainda está um pouco longe disso, o que é misericórdia que Jesus tanto falava, né? Então, a justiça humana, aos poucos, vai alcançando a justiça de Deus. A gente vai se aperfeiçoando aos poucos, né? Se a gente for pensar. O que vocês pensam a respeito disso? Alguém quer comentar? Eu A justiça e a só- misericórdia de Deus, né, André? Na verdade, é tudo uma única coisa, que Paulo vai definir muito depois em uma das cartas, né? É o amor, é o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito de Deus, né? Deus como Espírito. Então, nesse fruto que é o amor, estão todas essas coisas envolvidas. A misericórdia, a sabedoria, Verdade. tudo que Deus tem para nos dar, não é isso? Isso. é, A Bia tá até com os tornozelos, né, é, Bia? Desculpa, não tinha visto que você levantou a mão. Desculpa. sim, levantei. Antes mesmo de você convocar alguém, mas Desculpa, tudo é que eu bem. não consigo ver. Eu vejo a tela e vejo aqui. Aí eu nem vi, Biazinha, desculpa, tá? Passei na sua frente, eu É, saio falando, eu não levanto a mão. Eu levo tanto tempo para procurar a mão aqui para levantar que eu desisto. Eu queria saber como que a Bia é. tirou esse livro da praia. A Desenterrou da Areia, foi um tesouro, não sei. Então, eu tenho aqui minha biblioteca particular, é só Na estico a mão praia? e cato, na praia, Cara, que vida boa. terrei na areia. A Bia tá consultando Wesley Então, Caldeira da Manjedoura eu tô lendo Emaús, né? esse livro aqui já tem um tempo, da Manjedoura Emaús.
Toda vez todo dia eu leio um capítulo. E, por acaso, ontem eu li o capítulo do Amor em Movimento, no capítulo 18, que fala que o amor, a caridade, pressupõe compaixão. Se você não tiver compaixão, você não vai fazer caridade. Então, ou para atualizar hoje em dia, se você não tiver empatia, se você não tiver é, sensibilidade para sentir a dor do outro, você não pratica a caridade. E Jesus só deu exemplo de compaixão o tempo todo. Aí ele vai falando de todas as curas, de toda a caridade que Jesus fez pelas pessoas, né? Até pelos romanos, pelos judeus, pelos fariseus, por todos que o procuravam ajuda. Ele tinha misericórdia, ele tinha compaixão, e ele curava, e ele dava amor, e ele acolhia, né? E é muito bonito esse capítulo. Quem Ele quiser abria, depois ele abria mais acompanhar. Jesus abria mais os braços do que a boca, né? A gente, ao contrário, a gente abre a boca Exatamente. mais do que os braços. Um dia a gente É, vai é chegar, por não abrir os aí. braços para colher muito mais do que abrir a boca Um para dia a julgar, gente né? chega lá, né? Porque Um dia a gente Jesus, chega se lá. for por merecimento, ele não curava ninguém, não faria nada, né? Nem viria à Terra. Mas ele, por amor, ele em nenhum momento Exatamente. condenou ninguém, né? A gente vê que, ao contrário, ele se dizia um médico, Isso. né? Daqueles que estavam caídos, daqueles que se reconheciam como caídos, né? E a gente vai chegar lá um dia, né? E o que é o mais interessante é que nesse livro também explica cientificamente algumas curas de Jesus, né? Legal. Dá a explicação científica mesmo de cada coisinha que ele fez para curar, né? E como os fluidos dele são melhores do que o nosso, porque ele é um espírito puro, é o mais evoluído que pisou na planeta Terra, então ele conseguia fazer essas curas com os fluidos dele, da saliva, da imposição de mãos, quem tocasse nele, enfim, porque os fluidos deles são muito melhor do que o nosso. Um dia a gente chega lá. A gente tem Verdade. que melhorar nossos fluidos, o nosso coração, o nosso perispírito, o nosso espírito, para também poder curar como Jesus curava, entendeu? Para Verdade. poder ajudar o nosso próximo com mais eficácia. É, mas isso não vamos cruzar os braços, né? A gente não alcança esse nível de cura, mas a gente pode oferecer um ouvido, uma prece, tantas coisas, né? Então não é por falta de Exatamente. oportunidades, né? Exatamente. Então A vamos gente fazer a tem que nossa fazer a parte. nossa parte. Francisco Cândido Xavier disse que o verme é melhor do que ele, porque o verme cumpria a parte dele, A humildade do Chico. fazia a parte dele, né? A É, parte dele. Então a gente tem que fazer a nossa parte perante a obra de Deus, né? Para a gente contribuir com a criação, sim. fazer a nossa parte. E aqui a gente vê que o Estevão já continua o discurso dele citando algumas práticas, entre aspas, de castigo daqueles tempos, daquela sociedade, né? Então ele fala: temos o cárcere para os que se transviam, desculpa, temos o cárcere para os que se transviam, o Vale dos Imundos para os que adoecem, sem proteção da família. Aqui, Vale dos Imundos, eu acho que ele quer fazer referência ao que a gente chama de Vale dos Leprosos, né? Que era muito comum, tinha o amparo da família, eles eram jogados aquele vale, né, de doentes, enfim. A lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja. A gente lembra que quando a mulher era pega em adultério, e como a sociedade era machista, quase que a gente lembra do episódio da mulher pega em adultério, né? Só a mulher foi pega para ser apedrejada, o homem que, como se a mulher fosse começar a ter esse adultério sozinho, mas enfim, né? Aí prossegue falando a escravidão para os endividados, que era uma coisa bem comum, inclusive. A pessoa tinha uma dívida, ela podia pagar com o seu trabalho. Então, por exemplo, uma dívida com a Bia. Ah, eu tô devendo 100 mil reais. Ó, meu trabalho, um dia de trabalho custa um denário. Um dia de trabalho é o salário mínimo. Então, eu vou trabalhar, Bia, para você durante 10 anos para pagar minha dívida com você. Então, isso acontecia Nossa, de frequência. Oi? nossa, Aí já temos os pensou?
os 39 açoites, né, para os mais infelizes. Inclusive, açoite esse que o próprio Saulo que está ouvindo esse discurso vai sentir na própria pele, né, depois, posteriormente, que é uma barbaridade ainda dos nossos dias, né? E ele joga uma pergunta, não só para aqueles que ouviam, mas para nós, dos nossos dias, né? Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Ou seja, naquele tempo, antigas escrituras da Taná, né, das escrituras sagradas, que é o nosso Antigo Testamento, já falavam da misericórdia necessária, mas eles pegavam muito mais, esquecendo do amor ao próximo, do amor a Deus, e se apegavam na questão de matar, né? Se a gente for pensar, porque ao mesmo tempo, a mesma lei que fala para que deve apedrejar a mulher adúltera, fala que deve amar o próximo. Então, quer dizer, a gente vê que tem uma questão muito complicada aí, né? E aqui acho que basta a gente levar um pouco nossa consciência e nos perguntarmos, né? Será que se corrige o equívoco de alguém por meio de castigo físico dessa maneira assim? Será que a melhor forma de educar um espírito é através da violência? Vamos supor, alguém está caído. Será que ele precisa ser castigado, ou a gente precisa ir lá cuspir, falar, "Ah, nossa, bem feito, etc. Ou ele precisa de ajuda para se levantar, né? Então aqui a gente lembra muito das leis morais que Kardec trouxe, né? A Juliette falou agora há pouco de Kardec, né? Eu lembrei também. Kardec, a última lei de moral, ele foi a lei de justiça, de amor e de caridade. E a gente vê que não se trata de três leis distintas, é a mesma lei. Porque para A gente Deus, não pode. Desculpa. não, Fala, André. eu falo que porque Perdão. para Deus a justiça só existe associada ao amor e à caridade, né? E da mesma forma a nossa justiça também, a nossa tem que caminhar de mãos dadas com amor e com a caridade, né? Ainda mais para nós cristãos que já temos tanto conhecimento, né? Jesus veio nos mostrar várias parábolas, vários ensinamentos, né? Os bem-aventurados misericordiosos, entre outros, sobre essa necessidade. Vai lá, Juliette. Eu acho que a gente, nesse pedaço aqui, a gente precisa pensar que ele está se reportando à Torá, né? Ele está Sim. se reportando à Bíblia, às Escrituras, que para eles não era a única coisa que existia e que existe até hoje. Então, toda essa sensação e essa característica de punição que possui a Torá é característica, até porque não podemos nos esquecer, permitida por Deus, né, dada por Deus a Moisés. Por quê? Porque eram pessoas que necessitavam disso. Naquele momento, as punições vinham para impedir, inclusive, alguns delitos bem graves, né, que Moisés ficou tão dobrado com aquela gente no deserto, né, naquela caminhada. Gente. O pessoal queria fazer o que queria, não tinha limite para nada, enfim. Então, é como você faz com os seus filhos. Você precisa até inventar punições, entre aspas, né? Para que eles parem de fazer determinadas coisas, porque você não consegue explicar para eles como funciona o andar da carruagem. E aí eu acho que É o ele que aqui se Kardec fala, reporta, né? Kardec fala isso, isso é o no que primeiro capítulo do Evangelho segundo o exatamente, Espiritismo, isso. Tem as leis exatamente. de Deus, mas também Moisés se entregou de leis humanas para domar aquele povo rebelde, né? Que é o que Isso, a Jé porque está ele falando. precisava cumprir uma missão e ele a única ferramenta que ele possuía era a punição, porque ninguém ali ia entender outra linguagem. Mas hoje não somos mais crianças. Hoje a gente já tem um nível evolutivo que permite que se explique o que é certo e o que é errado. E Kardec nos trouxe, primeiro Jesus. Jesus veio com toda a lei moral necessária para que a gente pudesse compreender. Mas a gente ainda não conseguia visualizar determinadas coisas em função da linguagem metafórica de Jesus. Kardec veio escrevendo ipsilíteros o que era A, B, C, D, E e F. Então, filho, aprender, tem que aprender. Chegamos num momento em que é necessário que a nossa mente se abra e que a gente busque o ensinamento, né? E perceba o que está acontecendo. Daí o amor ao próximo. Porque não É, adiantava você falar em amor ao próximo para o povo do deserto. Adiantava falar em amor ao próximo?
Imagina se falasse amor ao próximo lá, que o povo estava lá se matando e dissesse, não, vamos amar o próximo, iam comer Moisés de vivo, gente. Era impossível. Né? Então, eu imagino que ele aqui, lembrando, né, que Estevão tinha essa informação, mas para quem ele falava, não tinha. Uhum. Não é Muito bom. isso? Obrigado, Juliette. Então, eu Eu acho, tava, você tava falando da essa proteção. palavra misericórdia, desculpa, só mais uma observação. Claro. Inclusive, as lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia, porque eu acho que ele se refere a tudo que os próprios profetas falavam com relação à misericórdia de Deus. Ele nem aqui está se referindo à misericórdia de Jesus, porque ele não tem esse Sim. parâmetro para se referir, né? Mas a Oséias própria 6,6, né? misericórdia. Falava misericórdia quero, não sacrifícios. Porque eles estão Isso. tão na onda dos sacrifícios, né? E eles falam, Hum, não, não é isso que Deus quer misericórdia um para com o outro, né? Eu acho que a grande lição da parábola do bom samaritano é essa. Que eles entenderam se, que temos o símbolo lá dos dois religiosos que desciam, né? O sacerdote levita, e daquele que era o impuro, que era o samaritano. E no final da parábola, a gente vê que quem mais adorou a Deus foi aquele que teve misericórdia para aquele que estava claro. caído, né? Por mais que aqueles dois tivessem saído do templo, né? Fossem dedicados à lei, né? Fossem teoricamente os certos adoradores de Deus, diferente do samaritano que era o herege, o herege samaritano foi aquele que de fato amou o próximo, né? De fato teve misericórdia para aquele homem caído, né? Que ele nem sabia quem era, né? E misericórdia é Mas isso. e Colocar. na própria Torá, André, você tem os exemplos de misericórdia que ele se refere aqui. Sim, Davi, Salomão, Jeremias, Jó, né? sim, Então, quer dizer, ele tenta mostrar, eu acho, para esse povo aqui que está assistindo a ele, que, ó, gente, essa lei aí que vocês estão defendendo está falando da mesma misericórdia que eu estou falando. sim. E vocês não tiveram misericórdia de Jesus, mas ele terá de vocês. Né? Ele ali nas entrelinhas, imagino entendo que seja isso que ele está tentando dizer a eles. Perfeito. Lembrando que misericórdia, uma vez eu vi que é colocar o coração, né, o core, né, na miséria alheia. Então a gente entra muito que a Bia falou dessa questão da empatia, né, de nos colocar no lugar Sim. do outro, né, daquele pessoa caída, né. Eu lembrei agora, eu estava falando agora há pouco da parábola do bom samaritano, e o Emmanuel tem uma mensagem que ele complementa essa parábola. Ele fala o seguinte, que após essa ocasião que Jesus contou essa parábola para o doutor da lei e tal, eles se reuniram, como ele sempre fazia com os próprios discípulos, né? E ele contou a continuação da parábola. Porque ele falou o seguinte: se esse samaritano quisesse agir com mais misericórdia ainda, além dele ter socorrido esse homem caído, ele teria orado por aqueles malfeitores, porque aqueles malfeitores estavam no erro, né? Então, mais do que a gente orar pelas vítimas, enfim, a gente precisa também orar pelos algozes, que são irmãos nossos que estão no equívoco, que estão na cegueira. Ele também devia ter, por exemplo, ele podia ter orado por aquele sacerdote daquele levita que estão na cegueira da sua ignorância de não conseguir enxergar o seu próximo. Então a gente vê vendo que, ou para aquele cara que está na hospedaria, né, que aceitou hospedar aquele homem que está inconsciente, enfim. Então a gente vê que a lição da misericórdia é para com todos. E o mais difícil no nosso nível evolutivo que eu percebo é a misericórdia para aqueles que são os criminosos, né? E a gente descobre aí pelo Sim. Chico, que o Chico vai falar isso, né? Que criminoso é todo aquele que foi descoberto, porque no fundo todos nós somos Sim. criminosos. Ou Todos nós somos. todos nós, exato. Ou dessa encarnação, ou das Exato. outras, ou perante a lei divina, todos nós temos nossos crimes, só que uns foram descobertos, outros não, né? E a gente Sim. lembra que o Chico fazia um trabalho muito legal com os detentos, né? Ele tratava todo mundo como irmão, né? A gente vê várias histórias do Chico indo visitar, tratando todo mundo de igual. Não tinha essa distinção de eu sou melhor que ninguém, né? Eu achei muito legal essa questão. A Ele Carla tá muito evangelizava louca. até as prostitutas, ia lá no prostíbulo evangelizar elas. Porque Era muito legal. quem precisa de ajuda são as pessoas que estão caídas, né? Estão no equívoco. A gente adora Exatamente. fazer caridade só para. A história dos três publicanos, lembra, André?
Oi? Com Pedro, os três publicanos que Jesus pediu a Pedro que os recebesse. E Pedro, naquele jeitão dele, tá, deixa comigo. Aí Jesus saiu, foi lá fazer outra coisa, e Pedro esculhambou os três, botou a verdade, jogou a verdade na cara deles, enfim, não acolheu, não cuidou, não fez nada. Eles estavam coitados. Eles já estavam com a semente do arrependimento ali. Mas daquele jeito que Pedro falou, ainda arrematou no final e disse assim: não pensem que vocês vão ter esse reino dos céus que ele fala, ele, Jesus, porque vocês não vão. Ai, Esquece! tadinhos, Então os tadinhos. caras ficaram. Quando Jesus chegou, que olhou para a cara dos caras, imaginou, porque ele sabia exatamente o que Pedro ia fazer. E ali ele resolveu ali a situação, né? Os caras saíram de boa e Pedro foi questionar Jesus. Ué, mas o Senhor está tratando com amor os criminosos e os bons? Nós não, o reino dos céus não é para os bons? Aí ele falou para Pedro: eu não vim aqui, o meu trabalho não é quem não precisa de ajuda. Eu vim aqui socorrer os doentes, não os bons. Os bons não precisam de mim. Porque quem é bom já entendeu a lei divina, já sabe exatamente o que deve fazer, sabe perdoar, sabe ter indulgência, sabe ser benevolente, não precisa ser orientado. E os outros? É o criminoso que precisa, é aquele que está no erro, é aquele que está confuso. Quem é bom precisa. Sim. E aí, Quem mais dali, faz nossas Pedro. orações são as pessoas, né? Estão no erro. Isso. A Nossas Carla tá de ajudas. mão Dali, Pedro levantada. caminhou. Ó, e o Amaro tá quietinho, hein? Depois eu quero saber da opinião dele, hein? Vai lá, Gente, Carla. deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu estava falando que vocês não estavam me ouvindo, meu fone está Não. novo e ruim, enfim. É, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro tem dois eventos que são muito importantes para as mocidades espíritas, que é a Comejaca, que é um regional, né, que aí são para as mocidades espíritas de Jacarepaguá, e a Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas de todo o Rio de Janeiro. E esse ano, né, no ano passado na Comejaca, o tema foi diversidade. Esse ano é um tema tão rico e tão complexo que vai ser repetido esse ano. E esse ano, para a Comerge, o tema é Viver no mundo diverso, trilhando os caminhos do Cristo. Então, só para vocês terem uma ideia, teve uma reunião da Comejaca no domingo, e eu coordeno o atendimento fraterno desse evento, né? E aí um mentor traz uma mensagem que a gente deve sim rezar por aqueles irmãos que sofrem qualquer tipo de preconceito, né? Preconceito de raça, de credo, de opção sexual, de pensamento, que a gente deve rezar muito por esses irmãos e fazer de tudo para acolhê-los. Mas que principalmente a gente deve rezar mais e acolher mais aqueles que são preconceituosos. Nisso, entra também as vítimas e os criminosos. Então, assim, já há um movimento da espiritualidade para que a gente consiga olhar para aqueles irmãos que sofrem, mas muito mais para aqueles irmãos que fazem sofrer. Ah, perfeito, nossa. Eu acho que a gente tá um pouco mais para Pedro do que para para essa visão. Ainda a gente é muito jogador, né? A Juliette está do Humberto de Campos, esse conto, né? Lembrei também do Humberto de Campos Boa Uhum. Nova, e Boa Jesus nova. é o capítulo 13 que Jesus livra aquela mulher do apedrejamento, né? Quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. E eu acho que, se não me engano, foi Tiago que falou: não, mestre, que isso? Mas ela vai ficar impune perante a lei? Tipo assim. Então a gente vê que os próprios discípulos demoraram para entender. O próprio Pedro, né, a gente vê nos contos que na casa do caminho cometeu alguns equívocos também, né, de julgar. Eles eram muito julgadores. Mateus, né, antes do Sermão da Montanha, falou: ah, mas para que você vai ser importante no reino de Deus, né? Antes do Sermão da Montanha. Quer dizer, todos nós temos um pouco desses discípulos, né? Que, enfim.
E acho E que a quem ele grande. escolheu para discípulo? Ele escolheu para discípulo alguém certinho, legal, que sabia tudo, bom para bom a beça. Ele escolheu para discípulos pessoas no- é, do Normais como a mundo, gente. do mundo, com todos os defeitos, com todos os erros, com todos os males que todo mundo tinha. Por quê? Porque através da melhora e da evolução de cada um poderia seguir o caminho, porque ele sabia que ele não ia ficar aqui. Seguir o caminho dele e ensinar ao maior número possível de pessoas, como estão ensinando até hoje, porque eles multiplicaram os ensinos de Jesus, evoluíram e, dentro da sua evolução, ensinaram. E Pedro foi a base do cristianismo, por quê? Porque a maior, isso você lê em toda a literatura espírita, principalmente de Humberto de Campos, que Pedro foi o mais modificado, que Pedro, na casa do caminho, após a crucificação de Jesus, ainda era alguém que errava muito, que tinha muito preconceito, inclusive com Paulo. Pedro e Paulo viviam nas rusgas, nas discussões, e terminaram sendo melhores amigos. Por quê? Porque Pedro aprendeu a aceitar a visão de Paulo no sentido de acolher os gentios, porque ele tinha aquele ranço ali. Pedro sempre teve aquele ranço, né? De que só judeus. Ele aceitava, ele acolhia, porque ele via Jesus fazer isso, mas ele lá no fundinho tinha, né? E aí ele se abriu finalmente quando Paulo se converteu. Na Mas conversão de assim, Paulo, ele compreendeu. a gente tem que levar em consideração, né, que Jesus olha para a gente e sabe exatamente aquilo que a gente vai ser, todo o nosso potencial, né? Então, Uhum. assim, ele com certeza olhou para cada um deles e viu o potencial de cada um. Só que, assim, eles escolheram Jesus, eles escolheram se tornar os apóstolos, né? A gente também tem essa possibilidade de escolher é, ser apóstolo de Jesus, né? É tudo uma questão de nossa escolha, depende da gente. Sim, Verdade. com certeza. Eles fizeram a escolha correta, né, Carla? Eles naquele momento poderiam, não vou com você, não. Que seguir você o quê? Vou seguir nada. Estou aqui trabalhando, estou aqui, né? Se a Mas gente não abraçaram aquilo e seguiram. Se a gente pensar que João era chamado de trovão e no Uhum. final João se tornou um evangelista, que escreveu com toda a sensibilidade o seu evangelho, por aí você vê, né? Pedro com toda a sua rudeza, né? Ele deixa de ser Simão e se torna Pedro, a rocha, né? A rocha do cristianismo. Então, assim, eles escolheram, né? Sim, e tantos outros exemplos, né, Carla, que vieram depois deles, por causa deles. Eu concordo com a E- Carla, eu concordo com a Carla plenamente. E também acredito, mesmo dentro, né, da rudez deles, daquela brutalidade deles, porque estavam ainda saindo, né, do mundo animal, estavam ainda saindo ali das cavernas, mas eu acredito que aqueles 12 apóstolos já reencarnaram com essa missão. Quando eles reencarnaram, eles já trouxeram nele o propósito de seguir Jesus, de ser um dos discípulos, né, para ajudar o Cristo. Porque Não, com sabemos, né, certeza. porque Nada. sabemos, né, que muitos vieram para preparar o caminho, muitos vieram. E E assim, com aprendeu também. certeza nada acontece sem planejamento, principalmente a vinda do governador do planeta, a Terra. Então, Claro, isso não foi sem planejamento. Só que eles poderiam optar por não seguir Jesus, mas porque existe o livre-arbítrio. aí Assim teria outros, como, né? Teria outros, porque não exatamente, nasceram só os chegariam outros. 12, Assim nasceram os como, 50 para para darem conta, 12 dá conta, deve ter mandado uns 100, com porque certeza, justamente pelo livre-arbítrio, vocês não podem, então vão fazer outro trabalho. Então, esse vai assumir. Que nesta exatamente, conta, se assim, eu não der conta, outro exato.
Assim Aí, como Kardec veio com a missão de codificar a doutrina espírita. Exato. Se Kardec escolhesse não prosseguir com a sua missão, Leon Denis estava pronto para isso, não é isso? Exato. sim, Então, eles sim. vieram com essa missão, eles já reencarnaram para ser esses precursores. Isso, não, isso eu acredito, sinceramente, que eles não foram ali, sabe? Que eles escolheram. Não, o propósito deles estava ali. O Não, propósito E, estava ali. eu tenho certeza que eles vieram com essa missão, Sim, entendeu? eu também. Porque Ali, achar que aleatoriamente isso aconteceu é não acreditar no planejamento divino, Uhum. né? Com certeza eles vieram no, com essa missão, no mas eles próprio poderiam eu quero falar, optar gente. por não seguir Jesus. no próprio Boa Nova, isso fica bem claro, por causa que quando, por exemplo, Simão Pedro encontra Jesus pela primeira vez, ele fala, Humberto de Campos relata, que já tinha ele guardava uma nostalgia, de onde eu conheço esse rapaz, esse moço, né? Enfim. Mas, quer dizer, não é o fato de estar já planejado que eles fossem espíritos puros, ele está muito longe. Por quê? A providência divina queria mostrar exemplos para nós, exemplos de transformação. Jesus podia ter encarnado com uma legião de espíritos puros, de anjos, mas não haveria identificação. O legal é, por que a gente se vê um pouco É isso em que eu ia falar. Paulo, em Pedro, né, Maria Madalena, enfim, nesses É. grandes transformadores. Ali foi como se Jesus escolhesse um representante de cada problema É um arquétipo, né? humano que tinha ali, que tem no ser humano, né? Exato. A prostituta, o assassino, o ladrão, o ambicioso por causa da cobiça, o filho do trovão, o nervosinho, né? O vingativo, enfim, ali todos os discípulos tinham defeitos que representavam os defeitos que a maioria dos homens tem na humanidade, né? E Perfeito. aí eles se viram como exemplo de transformação moral, porque eles se transformaram moralmente e conseguiram vencer as dificuldades deles. E se eles conseguiram, a gente também pode. E Esse a- é o exemplo que Jesus queria deixar na Terra. Não é só da caridade, do amor, da transformação moral que você pode fazer em você. e Ele assim, veio para construir o reino de Deus no nosso coração. E ele construiu o reino de Deus naqueles 12 discípulos dele, e nós também podemos construir esse reino no nosso coração se a gente quiser, e entendeu? assim, gente, não à toa Judas falhou, né? Sim, Judas sim, não falhou? falhou, mas depois teve outras oportunidades e aí Sim, mas foi assim, é luz. aquilo que eu falei, Judas teria a opção de seguir Jesus, né? Sim. Judas E ele falhou falhou entre na missão aspas. dele. Então, Judas assim, falhou entre aspas, não é? Entre Entre aspas, sim, é. entre aspas, com certeza. Mas assim, foi o espírito que veio com o planejamento para ser um apóstolo, né? Acontece tudo o que aconteceu, ele comete suicídio. É diferente daquilo, foi planejado isso, e de alguma forma ele escolheu seguir por outro caminho, também para trazer aprendizado para a gente. E hoje, Uhum. provável, com certeza, já tem o reino de Jesus completamente instaurado em seu coração. Então, assim, é aquilo, o planejamento existe, né? Eles vieram com esse propósito, mas eles poderiam ter escolhido outro caminho, senão não teria. Senão o que seria? Não teria livre-arbítrio. Sim. Perfeito. E acho que assim, ó, Jesus veio nos mostrar a lição, mas a doutrina vem nos mostrar por quê. Então, Jesus fala, sedes misericordiosos. Mas a doutrina vai nos explicar quais múltiplas reencarnações, lei de causa e efeito, enfim, o porquê. Eu lembrei disso por causa que vocês estavam falando agora um pouco de Judas. E a doutrina espírita vem nos mostrar que Judas já se reergueu, né? Através das suas múltiplas reencarnações. É muito bonito isso, né? A gente vê que a própria Maria vai nas regiões umbralinas convidar ele o próprio Cristo, né? Depois a crucificação, depois a Maria, né? Que cuida dos suicidas, enfim, todo o amparo, por mais que ele fosse um. Alguns até hoje querem uma ajuda, veem nele como um traidor, a gente já começa a ver nele que, como já foi dito, é um irmão nosso que se equivocou. No lugar dele podia ser nós. A gente vende traz Jesus por muito menos. Quem somos nós, né?
Por muito menos a gente traz Jesus todo dia. Não, e outra coisa, e ainda assim, né, trouxe o ensinamento da misericórdia divina, porque Exato. ele se equivocou, teve outras novas chances e hoje ele é um espírito elevado, um espírito que já entendeu, né? Então, assim, também vê se não é um ensinamento para a gente, porque a gente ainda se equivoca, a Sim. gente ainda erra, mas a gente sabe que assim como Judas teve outras chances de se reerguer, nós também temos. Tudo é aprendizado, gente. Olha, nada é desperdiçado, tudo serve para aprendizado nosso. Até Exatamente. o aparente mal, né? É um tudo é É um vira bem, bem. né? Exatamente. Ah, vocês conhecem a história da estrada? Que o viajante estava lá na estrada, pediu para Deus um lugar para dormir. Ele achou uma cova dentro de uma árvore. Nossa, que caminha boa para dormir. Aí veio aquela nuvem de espíritos que de espírito, de mosquito borrachudo, que é mosquito da floresta, né? Mosquito da cidade, que mosquito da cidade pica a gente nem sente, né? Mas aquele da floresta, quando pica, incha, cria aquele ovo assim, sabe? Aquele borrachudo que dói. Então ele saiu correndo, saiu correndo, saiu correndo para se livrar do mosquito. E aí encontrou um lago, se meteu dentro do lago para tirar a dor da picada do mosquito e para se livrar dos mosquitos. E aí dormiu no meio das pedras. Ele ficou, poxa, queria um lugar bonzinho para dormir. Eu te pedi tanto para um lugar legal para dormir. Eu dormi aqui na pedra. No dia seguinte, ele teve que pedir perdão para Deus, né? Porque quando ele viu o tronco de árvore, ali na cova, era um ninho de escorpiões que, se ele deitasse ali, ele ia morrer antes do tempo, ia desencarnar antes do tempo, né? Então, os mosquitos vieram para proteger ele e impedir que ele desencarnasse antes do tempo. Então, ele teve que fazer outra prece, pedindo perdão para Deus e agradecendo a Deus por ter poupado a vida dele. É isso. Muito bom, Bia. Basicamente, é, tudo que vem de Deus é para melhorar a gente, não é para ajudar a gente, não é para mal da gente. Por isso que a É gente tem que isso. agradecer a tudo, mesmo aquele aparente mal, né? A doença, Isso, por exemplo, é um aparente mal, mas vem pro bem. Assim, então a gente vai entender que até exatamente, nossos exatamente. equívocos, até nossos joelhos. Uma queda de bicicleta cria um joelho roxo? Cria. Mas nos ensina muito, sabe? Então, quer dizer, Com até nossos certeza. equívocos. O importante É é não só, ficar preso no equívoco e nem ficar caído no chão. Igual a Bia falou outro Isso. dia, né? É levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Então, assim, é importante. A gente vai cair, mas levanta, né? O importante é isso. Quer falar, Carla? quero sim, olha só, falando, aproveitando isso que você falou. No mês passado, eu fui internada no CTI com uma dengue hemorrágica, né? Fiquei mal e tal. Foi, ficou Por conta da preocupada. dengue hemorrágica, eu descobri um problema no fígado que, se não tivesse sido descoberto hoje, provavelmente eu perderia meu fígado. Então, olha só, bendita Olha, dengue, bendita seja entendeu? a dengue. Nossa, com Bendita dengue certeza. hemorrágica que me levou para o CTI e que os médicos encontraram esse problema. Então, assim, Uhum. gente, tudo que vem é para a gente tirar aprendizado. Isso aí é fato. É, tudo converge para o bem, né? Exatamente. Eu só preciso ler o chat, porque senão eu esqueço e é importante ler o chat, né? Vamos lá. A Juliette falou no chat o seguinte: o plano de Deus na Gênesis era um mundo comum com tudo que necessitava o homem. E um homem que seria perfeito à imagem e semelhança dele. Mas o homem foi e escolheu colocar Deus de lado e se colocar no centro de tudo. É verdade, tudo é criação. Enfim, escolhas. E a Priscila comentando que está conversando, né? É a lei do progresso, de fato, né? Então nós estamos ainda progredindo, né? Será que a gente consegue ler? Vamos ler mais um pouquinho, pelo menos para tentar acabar esse slide? Aí depois a gente abre Vamos. para os comentários, É. porque a Helene falou: ó, você tem que cumprir uma cota de tantos slides, senão você não ganha seu salário. Então eu preciso. É. E a gente está aqui nos dois slides. Vamos lá. Brincadeira, ela não falou nada. É, vamos lá. Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Eu achei isso muito legal da parte
de Estevão, né? Essa conexão que ele já tinha com a própria consciência, né? Lembrei da questão 261 do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrito a lei de Deus? É a nossa consciência, né? E a gente vê que a nossa consciência é o principal ligação que a gente tem com o alto, né? É como se fosse o nosso Waze espiritual. Se a gente conectar com a nossa consciência, a gente sempre sabe o melhor caminho a seguir, né? O problema é que a gente, às vezes, quer silenciar a nossa consciência. E a partir do momento que nós silenciamos a nossa mente, que é tão barulhenta, e paramos para ouvir nossa consciência, é quando Deus falará mais alto para nós, né, nossos corações. Vai inspirar na gente sentimentos mais elevados, mais belos, tal. E é interessante que Estevão já tinha consciência, uma consciência tão desperta, que ele compreendia que tinha algo a mais do que aquilo que os olhos dele podiam ver no mundo, ou que aqueles que estavam ouvindo ele podiam ver. Aquilo tudo não se resumia à verdadeira vida, né? Existia algo mais belo, mais transcendental, e é isso que ele já tinha almejado, né? Eu acho que os grandes é, pioneiros do cristianismo tinham muito claro essa visão, por isso que não temiam morrer, sabe? Eu percebo por causa que eles percebiam que além dessa vida existia uma vida mais bela, mais elevada, enfim, não que eles morressem porque quisessem, mas a gente vê que eles iam para os circos do martírio cantando, enfim, porque eles confiavam que eles já deslumbravam esse algo mais belo, mais elevado do que o terra a terra que está acostumado aqui na matéria, né? A simples materialidade. E só para encerrar esse daqui para gente abrir para o comentário, ele fala assim: ingente, ingente é enorme, tá bom? Então, enorme foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. E aqui entra muito aquela que estava comentando agora há pouco, né? De o trabalho que foi para o governador planetário, né? Que a gente conhece como Jesus, ou Cristo, né? Ou Messias de Deus, né? Para encarnar entre nós. Foi um trabalho de múltiplos séculos, né? Então a gente vê um trabalho começando ali com Abraão, com Isaac, Jacó, os profetas. Isso só para falar no plano material, porque o esforço foi no plano espiritual e plano material, né? A gente sabe que foi um planejamento de milênios e milênios, né? Não foi à toa. O investimento do alto foi, por isso que inclusive é chamado de povo escolhido, não que Deus tenha predileção, Jesus tenha predileção, mas porque foi feito um grande investimento do alto naquele povo, ali no monoteísmo, ali com as leis mosaicas, enfim, para poder ter um ambiente propício para naquela época, naquela sociedade, um governador do planeta ter condições mínimas, né, de encarnar, de ter um ministério que conseguisse semear as boas palavras, né? Enfim, por que Jesus não veio 1000 anos antes? Por causa que ele teve que esperar aquele solo estar no minimamente, por mais que ainda fosse um solo meio árido, mas estava minimamente já cultivável, já podia aceitar algumas sementes. Estevão foi um desses solos que aceitou, né? Então já teve esse esforço, né? Então a gente vê esse esforço multissecular que teve, né? Do alto. Carla, a sua mão levantada da outra vez ou é a outra vez? Ah, tá. Aí agora eu queria abrir para comentários e também Eu só o pessoal queria, tá pedindo pro Brito falar. Então, se o Brito estiver aí, não sei se ele tá aí, se quiser falar. Quer falar, eu, Ana? eu só queria comentar, não é? Há Claro. 4 séculos, não é? Antes da vinda de Jesus, não é? Os profetas, eles não receberam mais nenhuma mensagem, né, dos altos, né? Nenhum anjo mais apareceu para falar com eles. Então, isso era o quê? Já era tudo uma preparação. 400 anos para significar que quando o Messias chegasse, não teria nenhum ali dizendo, ó, o anjo que avisou. Tudo que eles tinham era tudo antes, né? Do Velho Testamento, era aquilo que já tinha acontecido, já estava tudo escrito, que era para as leis se cumprirem. Olha como, aqui comentando, né, com o que a nossa amiga falou, a Carla,
tudo programado. Levou, como sabemos, 2000 anos, né, para a programação. Então, é uma coisa muito linda. É uma coisa, eu li, né, o livro A Maria de Nazaré, não é? Gente, que conta toda a história, né, daquela preparação, né, daquele povo, aqueles anjos que vieram, aqueles mentores que vieram para fazer essa limpeza. É coisa linda. Mas aí eu vou deixar aberto para outro amigo falar. Ninguém podia alegar ignorância naquela sociedade, né? Ainda mais no Sinédrio, que todo mundo conhecia a lei de cabeça, todo mundo sabia, né? Enfim, né? Hum. Brito, não sei se você tá entre nós. O pessoal tá cobrando que você comente, hein? Você tá muito quieto. O Brito tá no desdobramento, no outro plano, lá Ah, visitando, vendo se transportou, né, Brito, para essa história linda, né? se- ele apareceu. A gente evocou ele apareceu entre nós. Voltou para a luz. Se manifeste entre nós, Brito. Você tem uma Boa coisa noite, pra dizer? pessoal. Não, eu estou escutando aqui os comentários, né? Então, tá muito bom, bem completo, né? Esses comentários aí. Aí eu vi que não haveria nenhuma necessidade de colocar mais nenhum comentário, né? Para que eu me manifeste nesse sentido, né? Mas, assim, trazendo aqui para o texto, né? A gente vê, né, a serenidade de Estevão diante de uma hora tão crucial que ele está passando ali, né? Uma hora ímpar na vida dele, né? Mas sereno, né? Isso aí chama muito a atenção, né? E quando ele fala sobre a justiça da terra, ele diz, olha, existe algo muito mais além de que isso aqui, né? E hoje a gente sabe, né, que como a justiça dos homens, ela serve para que a gente não se torne um animal, né? Porque se não tivesse essa justiça, imagina como nós nos comportaríamos no meio da sociedade humana, né? Então é necessário para frear os nossos instintos, né? Mas saber, né, que precisa de algo muito mais, né? E Estevão muito tranquilo, né? Muito tranquilo ali diante daqueles. Ele já sabia, né? Ele já estava antevendo o que iria acontecer e aproveitou aquele momento para mostrar um lado que aqueles ainda não compreendiam, né? Mas deixou ali uma pulga atrás da orelha em todos aqueles que escutaram o seu discurso, né? Com certeza refletiram depois, né, e perguntaram, né, o que foi que nós fizemos, né, qual é o caminho que nós estamos trilhando, né? Mas é isso, né? Muito bom aí Vai ver, todos estão os refletindo até hoje, né? Tá? Esses espíritos estão ressoando na cabeça desses espíritos até hoje. Então, assim, as palavras de Estevão, né? Então, nada se ecoa, perde, né? né? Ecoa até hoje, os dias Ficou de até hoje. hoje. Assim Talvez como o ecoou de orgulho foi Emmanuel as demais palavras para de eles Jesus. admitirem que estavam errados, né? É, Orgulho impediu que eles admitissem que estavam errados, que agiram exato. errado em Cristo, que agiram errado. Não quiseram dar o braço a torcer naturalmente, né? Alguns ali já estavam mais propensos a admitir, né? Um Gamaliel, um Nicodemos, ele tá. Mas a grande massa ainda era muito orgulhosa. A gente vê que o povo hebreu, né, dos exilados de Capela, como dizia Emmanuel, eram os mais orgulhosos, né? Então eles tinham muito esse orgulho, né? Enfim, aceitar um Messias que fosse carpinteiro, né? Alguém mais quer comentar? Ou vamos seguir um pouquinho? Dá para seguir, acho que mais um parágrafo? Tem uns minutinhos. Esse povo era nós próprios, certo? Por que que Pode, estamos pode aqui ser. ainda? Por que que nós estamos aqui ainda? A gente está aqui por quê? Porque, quem sabe, nesse povo que a gente fala esse povo, mas éramos nós, era o nosso espírito que vem devagarinho, devagarinho, agora aceitando o Messias. Mas éramos nós que estávamos ali, brutos ali ainda, tá jogando pedra ainda. É verdade. A gente vê que não mudou muita coisa, infelizmente. E olha só, até a Elaine colocou a Já nossa disse imagem aí, olha, isso, olha. Olha a Ana. gente aí lá, com as mulheres aí. Na hora de acusar, hoje em dia é cancelar que fala. Na hora de cancelar, a gente tá só com os dedos, né? É, com o dedinho para cima. Nossa, a gente adora apontar o dedo, né? Só É, antes de encerrar, vou ler esse slide. A Assembleia ouvia grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré,
os fariseus presentes fazendo causa comum com um jovem de Tarso prorromperam em protestos, gritando alucinadamente. Então, até a parte da justiça, misericórdia, opa, tá na lei, então já aceita. Mas falar que esse Nazareno é o Messias, aí já também já é demais, né? E eles começam a gritar: anátema, anátema. Eu tava pesquisando, anátema é a preposição significa de lado, e tema significa colocar. Então a gente vê que anátema era uma expressão de reprovação, uma condenação por algo que estava contra os ideais religiosos, né? E falar assim, punição ao transfuga, que significa desertor, né? Como se ele fosse um traidor, né? Então a gente já tá vendo que tem uma construção. No começo, até que a plateia tava até serena, querendo ouvir. Mas tá chegando um momento aqui que tá os ânimos tão exacerbados que tá todo mundo já gritando, já tá aquele. Sabe aquele negócio lá de ninguém mais escuta ninguém, porque todo mundo começa aquela voz, todo mundo gritando, já não tem mais ordem, né? Aqui não tinha microfone na época, então, nossa, aquele vozerio, né? Enfim. Aí, semana que vem, a gente continua com a cena do próximo capítulo, né? O próximo capítulo, eu digo, a cena é o mesmo capítulo do livro, mas os próximos episódios, digamos assim, né? Com relação ao que foi conversado hoje, alguém quer comentar alguma coisa, alguma conclusão, alguma reflexão que chegou? Foi maravilhoso. Ah, que bom. Acho que a grande lição que te fica para levar de lição de casa é a questão da misericórdia, né? Vamos lembrar das pessoas que mais precisam das nossas preces, né? Por exemplo, da nossa ajuda, né? Que são essas pessoas que ainda estão cegas pela ignorância, né? Então, acho que a grande lição que fica da misericórdia. E a gente, por mais que a nossa justiça dos homens ainda seja imperfeita, que a gente faça o que é certo perante a nossa consciência, né? Que é o melhor tribunal possível, né? Então, por mais que os outros não estejam fazendo o que é certo, vamos fazer o que é certo perante nossa consciência, né? Vamos ajudar quem está caído, vamos, quando a gente vê a notícia, mais do que criticar aquele algoz, vamos fazer prece por ele, pela sua família, pela mãezinha dele, que todo criminoso tem a mãezinha, por aquelas pessoas que estão nas penitenciárias, que estão nos umbrais, tá bom? Vamos nos lembrar dessa miséria, colocar o coração na miséria alheia, né? Que eu acho que é a grande lição que a gente aprende hoje, não é? Alguém gostaria de fazer nossa prece de encerramento? A gente aproveita e já destina a nossa oração para esses irmãos que tanto precisam dessa luz, né? Uhum. Quer fazer, Brito, já que você falou tão um pouquinho? Posso sim, Aqui posso a gente sim. coloca todo mundo para trabalhar. Uhum. Mas teve gente que falou menos que eu, viu? Mas Oi? vamos lá. Não, não, mas é que eu peguei das câmeras abertas, porque do pessoal, o resto não sei se está aí. Eu não sei se o Tudo pessoal bem. tá só ouvindo, tá podendo Olha, falar. fazer uma prece é algo maravilhoso, né? A ferramenta prece é algo assim muito importante na vida do espírito encarnado, né? Precisamos saber a importância, né? Então, quando disser assim, olha, alguém gostaria de fazer a prece, era para todo mundo levantar a mão É ao uma honra, mesmo. né? Um presente, né? Justamente, Tem gente que foge como se fosse um castigo fazer prece. Nossa, o pessoal se justamente. esconde. Não. É uma honra, é um presente. Devia ter Isso. briga pra fazer prece. Mas vamos lá, né? Através dessa prece, agradecer por esse momento que é tão importante para nós, né? Espírito encarnado, vivendo essa experiência física com esse anseio imenso de conhecimento, de aprender, de querer libertar-se, não é? Amado Mestre Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, gratidão, Senhor, por nos proporcionar momentos como esses, para que possamos aqui, nesse corpo físico, trilhar o caminho do conhecimento, tão necessário, tão importante para nós. Derrama tuas bênçãos de paz e de luz sobre cada lar aqui conectado. Nos envolve, Senhor, com teu amor, para que, fortalecidos, possamos trilhar o caminho com passos firmes e fortes na direção que nos leva a ti. Que a tua paz e o teu amor esteja sempre conosco. Que assim seja. E assim seja. Obrigado por todos os presentes de todos. Que todos tenham uma ótima semana. Obrigada, Brito.